9 montanhistas experientes, liderados por Igor Dyatlov, embarcaram em uma expedição que deveria ser um teste de resistência e habilidade, mas se transformou em um dos maiores mistérios não resolvidos do século XX. O que realmente aconteceu com eles na Montanha da Morte? E por que, mais de 60 anos depois, ainda não temos respostas definitivas? Prepare-se, porque hoje vamos mergulhar fundo nos eventos arrepiantes do incidente do Passo Dyatlov. Imagine a cena. Fevereiro de 1959, nos Montes Urais, na Rússia. Uma equipe de busca encontra a tenda do grupo de Dyatlov, mas o que vem é assustador. A tenda está rasgada por dentro, como se alguém estivesse desesperado para escapar. E do lado de fora, na neve congelante, pegadas de pessoas descalças levam para a escuridão da floresta. Não há sinal de luta, nem de outras pessoas. Apenas o silêncio da montanha e 9 jovens desaparecidos. Vamos reconstruir essa noite trágica. A expedição, composta por estudantes e graduados do Instituto Politécnico dos Urais, era de altíssimo nível. Eles eram esquiadores experientes, preparados para as condições extremas do inverno siberiano. No diário de um dos membros, encontrado na tenda, os últimos registros descrevem um dia normal de expedição com bom humor e camaradagem. Eles montaram acampamento na encosta da montanha Kholat Syakhl, que na língua local, Mansi significa Montanha da Morte. Uma coincidência sinistra, não acham? Algo terrível aconteceu naquela noite. A investigação oficial encontrou os corpos em 2 grupos distintos, a centenas de metros da tenda. Os 2 primeiros, encontrados perto dos restos de uma fogueira improvisada, estavam apenas de roupa íntima. Seus corpos não tinham sinais de violência. A causa da morte foi hipotermia. Parecia que eles tentaram se aquecer, mas por que saíram da tenda tão despreparados, em temperaturas de quase 30 graus negativos? Os próximos 3 corpos, incluindo o do líder Igor Dyatlov, foram encontrados entre a fogueira e a tenda, em posições que sugeriam que tentavam retornar. Eles também morreram de hipotermia. Até aqui, a história já é estranha, mas ela fica ainda mais bizarra. 2 meses depois, com o derretimento da neve, os 4 montanhistas restantes foram encontrados em uma ravina a mais de 70 metros da fogueira. E é aqui que o mistério se aprofunda de uma forma macabra. Esses corpos tinham ferimentos internos gravíssimos, fraturas no crânio e costelas quebradas, comparáveis aos ferimentos de um acidente de carro em alta velocidade. O mais chocante, não havia nenhum hematoma externo. Era como se tivessem sido esmagados por uma força imensa e invisível. Para aumentar o enigma, uma das vítimas, Lyudmila Dubinina, estava sem a língua, e outra, Semyon Zolotaryov, não tinha os globos oculares. As roupas de algumas das vítimas também apresentavam níveis significativos de radiação. O que poderia causar ferimentos tão devastadores, deixar traços de radiação e fazer 9 pessoas experientes rasgarem sua própria tenda e fugirem para uma morte certa no gelo? A investigação soviética original concluiu que os montanhistas morreram devido a uma força natural irresistível. Uma explicação vaga que não satisfez ninguém e apenas alimentou décadas de especulação. Vamos explorar as principais teorias que tentam decifrar esse quebra-cabeça. Uma das teorias mais populares é a da avalanche. A ideia é que uma placa de neve teria deslizado sobre a tenda, forçando-os a cortar o tecido para sair rapidamente. Com medo de serem soterrados, eles teriam corrido para a floresta. Isso explicaria a pressa e a falta de roupas. Os ferimentos graves poderiam ter sido causados pelo peso da neve. Em 2021, pesquisadores suíços simularam esse cenário e concluíram que uma pequena avalanche de placas seria, de fato, plausível. Mas essa teoria tem falhas. Por que as pegadas não mostravam pânico de avalanche? Por que a tenda não estava completamente soterrada?
e principalmente como uma avalanche explica a radiação nas roupas e os ferimentos bizarros, como a língua ausente. Outra linha de pensamento aponta para um teste militar secreto que deu errado. A região dos Urais era conhecida por atividades militares na época da Guerra Fria. Talvez os montanhistas tenham testemunhado algo que não deveriam, como o teste de uma nova arma sônica ou de um míssil. Isso poderia explicar o pânico súbito, os ferimentos internos sem dano externo e até a radiação. Relatos de esferas de luz laranja no céu, vistos por outros grupos na mesma noite, reforçam essa possibilidade. Será que eles foram eliminados para que o segredo fosse mantido? E claro, não podemos ignorar as teorias mais exóticas. Há quem acredite que o culpado seja o Yeti, o abominável homem das neves russo. Outros falam em um encontro com extraterrestres. Embora pareçam saídas de um filme de ficção científica, a falta de uma explicação lógica faz com que até as ideias mais improváveis sejam consideradas. A ausência de pegadas que não fossem as dos próprios montanhistas torna a teoria do Yeti difícil de sustentar, mas o mistério continua a inspirar todo tipo de imaginação. Aqui vai a minha pergunta para vocês. Levando em conta os ferimentos internos massivos, sem sinais externos de trauma, a tenda rasgada por dentro e a radiação, qual teoria faz mais sentido para você? Foi um fenômeno natural, um acobertamento militar ou algo completamente fora da nossa compreensão? Deixe sua teoria aqui nos comentários. Vamos analisar os detalhes mais perturbadores. A língua de Lyudmila Dubinina. A investigação original sugeriu que a decomposição natural em um ambiente aquático poderia ser a causa, mas muitos especialistas forenses discordam. É um detalhe macabro que muitas teorias simplesmente não conseguem explicar. E a radiação? Era de baixo nível, mas presente. Alguns dizem que poderia vir de fontes naturais, mas sua presença em roupas específicas é no mínimo suspeita. O caso foi reaberto pelas autoridades russas em 2019. A nova conclusão, muito parecida com a original, apontou para uma avalanche seguida de hipotermia, descartando qualquer atividade criminal ou militar. Eles argumentam que a baixa visibilidade, devido a uma nevasca, teria feito com que o grupo se perdesse após fugir da tenda, levando à sua morte trágica. Mas para muitos, essa explicação oficial ainda deixa muitas perguntas sem resposta. Por que esconderiam um teste militar por tanto tempo? Por que os ferimentos são tão específicos e tão brutais? O incidente do Passo Dyatlov permanece como um testemunho arrepiante do poder da natureza e dos segredos que ela pode guardar. Uma história que mistura coragem, tragédia e um mistério tão profundo quanto a neve que cobriu os corpos daqueles 9 jovens. Suas mortes, ocorridas em uma desolada montanha russa, continuam a nos assombrar, desafiando explicações simples e nos lembrando que, às vezes, a verdade pode ser mais estranha e assustadora do que qualquer ficção. O que quer que tenha acontecido naquela noite na Montanha da Morte, uma coisa é certa: a história do grupo de Dyatlov se tornou uma lenda moderna, um enigma que provavelmente nunca será totalmente resolvido. É um convite para questionarmos, investigarmos e nunca subestimarmos as forças desconhecidas que podem se esconder nos lugares mais remotos do nosso planeta. Obrigado por me acompanhar nesta jornada sinistra até os Montes Urais. Se você gosta de mistérios como este, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos que também são fascinados pelo inexplicável e, claro, se inscrever no canal para não perder nossos próximos vídeos. Ative o sininho para ser notificado sempre que uma nova investigação começar. Até a próxima!